Novos tempos, novos sentidos. Fé para mim é o que me move, né? Sem a fé você, sei lá, não tem motivação nenhuma para viver, né? Eu acho que é o que o ser humano deveria ter, né? A consciência desde que ele comece a entender as coisas. Fé é a gente acreditar, né, piamente, firmemente em algo, né? Em qualquer coisa que a gente queira, é acreditar mesmo. Olá, o que é a fé? Como esse sentimento pode ser avaliado e situado nos dias atuais? A busca pela certeza sem comprovação e sua relação com as crises de sentido é o assunto do programa de hoje e tema do Congresso Mundial de Universidades Católicas. Para compreender esse universo, eu converso hoje com o professor Edivar Guimarães, membro do comitê temático do CEMUC e que vai fazer parte também, né, do nosso programa. Vamos conversar um pouco sobre esse universo todo. Professor, primeiramente, o que é a fé? Primeiramente, é uma alegria estar aqui no programa com você, Aline. Olha, o ser humano é um ser que tem crenças, ele é um criador de ritos, de símbolos. Então, a fé, como a razão, faz parte do universo humano. A vida humana ficaria insuportável sem um mínimo de fé. Fé é crer, como os espectadores, os entrevistados disseram. Fé é esse estado da gente confiar em alguém, confiar na vida. Como diz o Gonzaguinha, fé no homem, fé na vida, fé no que virá. Fé em Deus. As religiões, elas estão alicerçadas no ato de fé. Crer que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, com o seu amor, com a sua proteção, com a sua companhia. Uhum. E nesse caso, os valores atuais, eles acabam contribuindo para que o homem fique um pouco incrédulo? A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é marcada pela cientificidade. Com o predomínio das ciências no mundo moderno, nós passamos a assimilar o método das ciências, de comprovar, de fundamentar, de analisar. Então, não dá mais para o ser humano que está no contexto atual crer como na Idade Média, onde a fé era hegemônica, era inquestionável, era um dado aceito sem nenhuma problematização. Ora, o que também é um problema, né? Exatamente, porque a fé, quando ela é vivida sem um mínimo de criticidade, com muita facilidade, ela tende a se deturpar, cair no fanatismo, numa ingenuidade religiosa de crer em qualquer coisa, em exagerar. Na história já fizemos coisas muito desagradáveis e condenáveis em nome da fé. Já matamos em nome de Deus. Sim. Já fizemos guerras em nome da fé. Sim. Ora, então a razão, a criticidade, ela é fundamental para a saúde, para a sanidade da fé. Agora, o mundo marcado pela ciência questiona a vivência da fé. Então, o ser humano na Idade Moderna também ele mostrou que só a razão inimiga da fé, alérgica à fé, faz com que o ser humano possa também tender-se a cair na frieza, no tecnicismo. Nós estamos sendo acusados, por exemplo, enquanto cultura, de estarmos destruindo o planeta com alta racionalidade, com todo esse predomínio das ciências. Não conseguimos acabar com a fome, com a violência, construir uma sociedade que trate o ser humano com justiça, garanta a sua dignidade. Estamos vendo aí as juventudes brasileiras nas ruas, protestando em vista de um futuro melhor, porque eles creem que é possível um futuro diferente do que esse que está aí. Então, nesse mundo que estamos, a fé, ela vive a sua crise, porque não dá, como eu disse, para ser vivida a fé do mesmo modo. Ela tem que entrar em diálogo contínuo com a razão. Então, ciência e religião, elas não se opõem. No diálogo e no embate entre elas, tanto a razão, ela pode ajudar a fé, a ciência, por exemplo, ter limites, ela não fazer um ser humano de cobaia, por exemplo, a cuidar mais da vida, a pensar valores mais universais, mais humanos, mas também a razão e as ciências podem ajudar a fé a ser vivida de maneira mais lúcida, mais autocrítica. Né? Nós estamos num mundo plural. Elas não se opõem, né? Mas como é que a gente faz, por exemplo, como é que a instituição religiosa chama a atenção do homem moderno para esse assunto, para a fé? Esse é um dos desafios das religiões no mundo atual.
E no caso da universidade, que recebe alunos de todas as crenças e alunos que não têm nenhum vínculo com as instituições religiosas, dentro de uma universidade católica, a universidade se preocupa em como oferecer um ensino que veicule valores que vão garantir uma humanização, um ser humano mais ético, que prima a sua vida pela justiça, pelo cuidado com a vida, com o planeta. Então é o seguinte, eu considero que esse congresso, ele está assumindo para si uma tarefa que é de toda a sociedade, né? Discutir os novos rumos para o futuro. Esses desafios são novos para a humanidade, são recentes na história da humanidade, que nós estamos cada vez mais tomando consciência pelos meios de comunicação, pelos meios de transporte, que o mundo hoje é uma aldeia. As culturas e as religiões que são diferentes, elas estão mais próximas, elas se comunicam mais. Então os conflitos passam a ser mais presentes no nosso dia a dia. Ora, a reflexão, a comunicação, a inteligência humana, ela tem que se debruçar sobre essa realidade e buscar soluções para que possa ser construída uma sociedade pautada pela paz, pela justiça, pela inclusão. Professora, a gente vai assistir um vídeo que traz alguns depoimentos de algumas pessoas que estão vinculando a vida e a fé, a esse sentimento de fé. Vamos assistir e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. Quando eu estava com meus meninos pequenos, meu marido desempregado, e ele foi fazer uma prova que eu tinha quase certeza que ele não conseguiria. E eu fui para o Menino Jesus de Praga com meus 2 meninos e cheguei lá e falei, o Nelson passou, porque minha mãe está ali, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando eu cheguei, ele chegou falando que tinha passado. Falei, então nós vamos lá agradecer Nossa Senhora, que foi ela que fez isso para nós. Cheguei lá, não era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, era Nossa Senhora Aparecida. Eu chamei a zeladora, perguntei para ela, ela falou, não senhora, aqui nunca teve essa imagem. Então, para mim, foi um milagre. Todo momento na vida da gente que a gente depara com alguma questão, algum desafio, a fé vem para nos fortalecer em acreditar naquilo que a gente está buscando. Professor, quais as crises de sentido que são vivenciadas hoje? Olha, Aline, nos próprios depoimentos, nós percebemos uma mentalidade religiosa que entra em choque com aquilo que estávamos conversando, com o mundo marcado pela ciência, pela comprovação, né, pela fundamentação. Ora, ela usou a palavra milagre. Sim. Milagre é uma palavra religiosa para expressar a nossa confiança de que Deus age ou agiu numa determinada situação. Ora, não se pode comprovar cientificamente um milagre, mas a pessoa de fé, como a pessoa que ama, ela acolhe, ela confia que aquilo que está sendo transmitido é verdadeiro. Ora, a pessoa que faz uma experiência de fé e lê, aqui eu percebi a ação de Deus na vida do meu filho, nessa situação que eu estou vivendo, nesse contexto de doença, de uma situação muito difícil familiar, de trabalho. Então, a pessoa que tem fé, que conta, que experimenta Deus no seu cotidiano, ela afirma com linguagem religiosa, aqui Deus interviu, Ele agiu, Ele estava comigo, Ele era estradeiro comigo nesse momento. Sem a presença de Deus ou de um mensageiro, um anjo, um santo ou alguém que Deus enviou, eu não teria suportado. E é válido recorrer à fé nesses momentos de crise? Olha, do ponto de vista da religião, sim. Porque é claro que a religião ela não é a única instância de oferta de sentido para a vida. Mas a religião ela existe fundamentalmente para dar sentido e horizonte de esperança para as pessoas nas suas travessias, nos seus túneis escuros. Toda a vida humana tem altos e baixos. Na medida em que a gente se sente mais ameaçado, é a hora que a gente sente mais necessidade de uma presença amiga e da proteção divina. Ora, as religiões, elas trabalham oferecendo para as pessoas que elas não estão sozinhas, por mais que pensam estar. Agora, é claro que a razão, ela analisa a vivência das pessoas religiosas e ela percebe também a importância, por exemplo, na medicina, quando alguém vai fazer um tratamento, ela confiar que o médico vai acertar no diagnóstico, que aquele remédio vai contribuir para a sua cura. Traz esperança, otimismo, né? E que Deus vai abençoar,
né, que no caso do catolicismo, né, que a mãe de Jesus vai estar ao lado com o seu manto de proteção. Isso tudo colabora e contribui para que a pessoa se sinta mais em paz e mais esperançada. Agora, como nós estávamos conversando, num mundo marcado pela ciência, que quer comprovar, que quer demonstrar, de fato, esse discurso religioso, ele entra em crise. E é nesse sentido que o teólogo, eu sou um deles, ele tem que se debruçar e buscar uma reflexão que ajude as pessoas a suportar os questionamentos e as perguntas e manter a sua fé. E essa é a proposta do CEMUC, né? Exatamente. Mas eu gosto de dizer, se eu tenho ainda um minutinho, que a experiência mais próxima para a gente entender que nós simultaneamente somos fé e razão é a experiência do amor. Quando o ser humano ama na família, no relacionamento de amizade, você tem que confiar que o outro é verdadeiro, você corre sempre um risco. A fé também é um risco de confiar que aquilo vai acontecer, que aquilo que você espera. E é bom quando aconteça. Quando não acontecer, você também tem que ter horizonte de esperança para falar, se não aconteceu foi porque me aguarda algo melhor, dias melhores virão. A vida é assim, a gente precisa de ter confiança e fé no futuro. Tá certo. Muito obrigada, viu, professor, pela entrevista. Muito bacana aí a reflexão. O Congresso Mundial de Universidades Católicas acontece entre os dias 18 e 21 de julho. Os interessados podem se inscrever na PUC até o dia 18. Essa edição do CEMUC fica por aqui. Continue ligado na programação da PUC TV e entre em contato pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.